Olá, a gente está começando hoje uma nova live relacionada à tensão na família. Tem uma razão especial de ser, porque esse período de isolamento acabou por deixar muitas pessoas sensíveis, muitas pessoas fragilizadas em relação a esse ambiente familiar, em relação a esse aglomerado de pessoas dentro de casa. E, bom, o Marcos já está entrando, eu vou convidá-lo para participar. Vou fazer uma live. E para Marcos, boa Olá, noite. Rodrigo, tudo bem? Boa noite. Ótimo, tudo bem? Deixa eu só ajustar aqui. Tudo certo. Me escuta bem, não é? Eu tô te escutando. A minha câmera tá escura aí pra você, Rodrigo? Eu vejo uma sombra, assim, quando ficar no teu rosto, mas não é nada muito grave. Eu acho que se tu deixar É porque eu controlado para a achei que eu lateral. achei que esse quarto é porque esse quarto aqui ele tem iluminação melhor, mas parece que ficou mais escuro do que o do meu quarto. Bom, fica assim mesmo. A gente vai testando depois. Toda semana a gente fala É, sobre um assunto novo e aí vai testando o ambiente. não sei se o problema tá na minha câmera frontal mesmo. Bom, fica para o futuro, a gente vai testando. E estava até comentando que para muita gente esse período de isolamento social, ele acabou por criar nas famílias uma panela de pressão. Ou seja, fica todo mundo ali junto, aí um com medo às vezes do corona, outro com a ansiedade que já tinha naturalmente. E como não há mais esses ambientes de escape, como uma saída para a praia, como uma saída para o shopping, como uma saída para o próprio trabalho, muita tensão foi se acumulando, muita tensão foi crescendo e chegou a um ponto que em muitas famílias, muitos familiares, eles sentiam que iam explodir com aquilo. Poxa, eu não aguento mais a minha família, eu não aguento mais, ou minha mãe, ou meu pai, ou qualquer parente. Então, acontece que o trabalho da gente hoje, a live de hoje, vai estar dedicada a explorar esse ponto. Ou seja, como aumentar essa consciência da sua situação familiar, como fazer com que você encontre alguma estratégia benéfica para saber lidar com esses acontecimentos, saber lidar com essas tensões. Aqui em casa, pelo menos, eu dei sorte de mais aquela ansiedade geral com relação ao coronavírus, com relação ao medo de adoecimento, medo de morte. Por aí, Marcos, também foi. Como foi exatamente? O que tu puder contar? Olha, aqui em casa, no início, a única pessoa mais preocupada foi a minha irmã, né? Porque no início, tanto eu como os meus pais, nós estávamos assim bem tranquilos, mas a minha irmã desde o início, ela manteve-se isolada, ela não saía. Minha irmã acho que ela chegou a ficar, se eu não me engano, uns 45 dias ou mais, realmente sem colocar o pé para fora de casa. E aqui em casa, meus pais e principalmente a minha mãe começaram a ficar mais preocupados depois que o número de casos começou a aumentar aqui em Pernambuco e do lockdown. Mas até então a gente estava até mais tranquilo em relação à minha irmã. Estou entendendo. Aqui também. Aqui alguns familiares meus ficaram bem tensos, bem inseguros. E isso aconteceu com todo mundo, na verdade. Aconteceu com o pai, com mãe, com filho, não teve muita distinção. E isso praticamente foi um motivo assim que serviu para ir aumentando essa pressão na panela. E, bom, na medida que o pessoal for entrando, eles vão se atualizando. E o ponto principal é que, a princípio, esse foi o fator X da questão. Esse isolamento social, ele reuniu as famílias e ele reuniu as famílias de maneira ríspida. Foi uma coisa imposta, de cima para baixo, imposta pelas autoridades do Estado, pela mídia em geral. E isso
acabou por fazer com que certos conflitos que estavam adormecidos ressurgissem. Alguns relacionados a discussões entre família, por exemplo, outros relacionados a imposições, ou seja, um parente querendo impor no outro suas vontades. E até foi um momento onde, pela convivência, até pela. Eu tô ouvindo um certo ruído, Marcos. É daqui, do meu ou do teu? Olha, eu também estou escutando esse ruído. Deixa eu tirar aqui. Eu vou tirar meu fone aqui. Me escuta bem? Alô, Marcos? Me escuta bem? Bom, eu acho que na câmera dele deve ter dado algum problema. É, deu algum problema. Pois bem, eu acho que já já ele entra novamente. E, como eu fui falando, muitos problemas adormecidos, eles podem ter ressurgido. Então, certas pessoas que estavam com alguma memória familiar trágica, alguma memória familiar conflituosa, teve nessas situações um despertar da atenção, um despertar das emoções. E muitas vezes, para que a situação familiar ela seja saudável, as pessoas precisam, cada uma individualmente, no mínimo, absorver bem essas questões adormecidas, essas questões que estão presentes na vida do sujeito e refleti-las para, no fim das contas, conseguir trabalhá-las, tanto para uma conciliação ou, a depender do caso, encontrar uma estratégia para solucionar o problema e, no caso mais grave, ocorreu algum tipo de afastamento porque a situação se tornou impossível no fim das contas. Vou colocar aqui novamente para ver se está tudo certo. Espero que estejam me ouvindo bem. E, em geral, algumas tensões recorrentes que acontecem às pessoas nesse período é a de achar que os pais não conseguem entender a pessoa, de que a pessoa não consegue ter um bom relacionamento com os pais. São pensamentos recorrentes. Ou de achar que os pais não amam a pessoa, ou a pessoa, devido a péssimas experiências no meio familiar, devido a péssimas experiências com um parente, acaba por perder essa vontade de se dedicar ao próximo, de se dedicar a quem ama. Então a pessoa ela vai ficando com medo de amar. Eu vi aqui a Osana entrou, boa noite. E a live de hoje vai estar relacionada a esse assunto, essas tensões que acontecem na família. Até agora, a gente estava falando sobre alguns pontos que esse isolamento social aumentou essa pressão no ambiente familiar. Muitas vezes juntou-se a ansiedade, o risco de infecção do corona e vários outros tipos de problemas. E, em geral, aumentou muitas discussões, aumentou muitas imposições de familiares, de um parente para o outro, e muitas memórias do passado familiar, elas se reacenderam. A pessoa ficou com memórias do passado e muitas vezes memórias tristes do passado mais acordadas, digamos assim, mais ativadas, melhor dizendo. E algumas questões que atrapalham o bom vínculo familiar muitas vezes estavam relacionadas ao passado dessa criança ou desse adolescente, e também as questões do pai, devido a trabalho, ou devido a colocar a criança na escola, ou querer colocar a criança em muitas atividades. Esse vínculo, ou esse contato positivo do pai com o filho, ele acabou prejudicado
no fim das contas. E não se constituiu uma verdadeira intimidade familiar, não se constituiu uma verdadeira parceria familiar. Além dos mais, muitas vezes a criança ela convive, vai crescendo com esses familiares em um ambiente conflituoso, é um ambiente marcado por imposições, por discussões, o que acaba por atrapalhar essa relação de intimidade, essa relação de confiança, o sentimento de afeto, que é muito importante para a criança nessa fase de desenvolvimento, o afeto, a confiança, o sentimento de segurança. E muitas vezes também acontece de os próprios pais não terem um péssimo, eles terem, no final das contas, um péssimo repertório de bom relacionamento. Muitas vezes acontece com os pais de eles não conseguirem ter maneiras de expressar afeto, maneiras de expressar carinho para os seus familiares, e isso porque não é que ele exatamente queira atingir a criança, afetar a criança, mas não chegou para ele. E quando esse é o ponto, quando é um ponto desse que atinge os pais, o desafio é, obviamente, ampliar esse repertório de relacionamento, ampliar esse repertório de conversas, de intimidade com a criança ou com o adolescente de maneira positiva, de maneira saudável. E acontece também uma certa inflexibilidade de adolescentes ou de crianças e de pais um contra o outro. A criança quer uma coisa, o pai quer outra. O adolescente quer uma coisa e o pai quer outra e não consegue arranjar um termo comum. Não consegue arranjar um ponto de unidade, um ponto de integração das duas coisas. E principalmente na adolescência, é onde a criança, ela já, ou a pessoa, na verdade, ela já tem uma vontade mais desenvolvida, ela já tem uma capacidade de raciocínio mais desenvolvida, ela é capaz de concluir coisas por si só, está, de certo modo, mais afastado dos pais, mais independente dos pais, e, no final das contas, acaba por também adquirir opiniões próprias a respeito de certas questões, certos modos de se vestir, certos modos de se falar, preferências musicais, etc. Então, no fim das contas, quanto maior for essa inflexibilidade dos dois lados, mais conflito vai surgir, mais as dificuldades vão surgir. E, em resumo, essas são 6 questões muito gerais que costumeiramente aparecem. Essa ausência de pai, essa ausência, perdoe, de contato do pai com o filho, essa a constante relação conflituosa que é permeada desde a infância. A Lucy chegou, boa noite. A gente está aqui, a Andresa também. A gente está aqui tratando sobre essa questão da tensão do relacionamento familiar. E muitas vezes esses vão ser os pontos principais que vão nortear essa tensão, esse aumento de pressão na família. Vai ter também, como eu fui comentando, pais com péssimo repertório de bom relacionamento, então não consegue ter um bom relacionamento com a criança, porque ele próprio não consegue ter um bom relacionamento com as pessoas, muitas vezes. Então, é, é um desafio para os pais buscar essa habilidade, digamos assim, que é uma habilidade social, no fim das contas, do bom relacionamento, de um relacionamento íntimo, de um relacionamento constante e positivo com a pessoa, seja com o marido, com o filho e assim vai. E por último, como eu havia comentando, acontece também de haver uma inflexibilidade de opiniões. O pai, ele tem uma certa opinião, ou a mãe tem outra, ou o filho tem outra, e quando há uma tentativa de colocar tudo isso em jogo, há uma disputa pesadíssima, o que se torna muito negativo para os familiares, para todo mundo de modo geral. E algumas imagens que podem nortear a pessoa é, por exemplo, com relação a essa questão da imposição de opiniões, com essa questão com relação a
colocar uma coisa sem conseguir encontrar primeiro um meio de conciliação entre os parentes é um mito bastante conhecido, que é o de Procustro, onde existe um homem que, para você entrar na casa dele, você precisa antes passar por uma cama, ser aferido, digamos assim, em tamanho. E se você for do tamanho exato, que é o da cama dele, você entra na casa, está tranquilo. Se você tiver um tamanho menor do que o daquela cama, você vai ser puxado pelos lados, você vai ser esticado. E se você tiver um tamanho maior, você vai ser devidamente cortado para que você entre no tamanho exato. Eu vejo aqui a Débora entrando, boa noite. Hoje a gente está falando sobre essas questões de tensão na família. E esse mito, ele é muito esclarecedor para as pessoas, porque ele trata do seguinte problema. Vão haver pessoas em nossas vidas que elas vão querer, de certo modo, nos colocar do tamanho delas. Vão querer impor para a gente o tamanho delas. Você não pode ser nem maior do que aquela pessoa, e ao mesmo tempo também você não vai poder ser menor do que aquela pessoa. Você vai ter que ser exatamente do tamanho dela. E aí é onde entra a questão da imposição entre familiares. Um pode estar querendo, no fim das contas, estar mutilando o outro. Um pode estar querendo mutilar de alguma maneira, seja num gosto, numa preferência, numa opinião, num certo tipo de pensamento ou escolha de vida. Então, esse movimento da, da mutilação da opinião, da mutilação da personalidade do outro, no fim das contas, é o que faz com que a pessoa vá, no caso o filho, o pai ou a mãe, a depender do conflito, essa pessoa vá aumentando a tensão. Ela vai se sentindo mais desconfortável, mais incômoda no seu ambiente familiar, com menos vontade de expressar o que sente, com menos com sensação de segurança muito baixa, no fim das contas. E esse é um momento onde é uma situação limite no ambiente familiar, porque a pessoa ela vai ter que pensar o seguinte: enquanto não for encontrado um ponto de conciliação, enquanto essa pessoa, um pai, a mãe, um filho, não tiver com esse pensamento de mutilação, quando eu conseguir encontrar uma maneira de conversar com ele, de modo a ele largar isso, a situação familiar ela se torna conciliável. Mas quando a pessoa não está disposta de nenhuma maneira a abandonar essa intenção de mutilar a personalidade das pessoas, de mutilar, seja por um gosto, seja por uma opinião, um modo de vestir, etc., então o que vai acontecer aí é uma situação limite. O sujeito ou ele se permite ser mutilado em opinião, em preferência, ter sua personalidade mutilada, ou acontecerá dele ter de partir de alguma maneira. Infelizmente, essa é uma situação limite que coloca muitos jovens ou muitos familiares em uma tensão de término, porque se tornou tão extremo, se tornou uma coisa tão rígida, que ou um dos lados dá o braço a torcer e tenta se acertar, ou um dos lados vai ter de partir para conseguir preservar sua personalidade, preservar a sua integridade, a sua interioridade, no fim das contas. Então, essa primeira imagem, ela é uma imagem bem forte, mas está muito presente em muitos lares no Brasil. A imposição ela pode se tornar tão severa, tão crônica, tão crítica, no fim das contas, que uma das possibilidades é simplesmente a partida, e talvez se torne a última no fim das contas. Mas há outras também, por exemplo, há uma que é importante para os filhos ou para os pais, que eu até costumo fazer bastante menção. Muitas vezes a gente conhece o relacionamento amoroso, conhece o relacionamento familiar a partir da nossa própria experiência, que foi uma experiência negativa, que foi uma experiência bem triste ou incompleta, no fim das contas. Não foi uma relação familiar genuína, não foi uma relação familiar positiva. Então, no fim das contas, aquela pessoa, ela tem uma noção da família, tem uma noção do amor, tem uma noção da segurança sombreada. Não é a forma genuína, digamos assim, do amor, não é a forma genuína
do bom vínculo familiar, mas é uma sombra, é algo que indica que é uma família, mas no final das contas não é. A pessoa não alcança aquela concretude mesmo. E para, infelizmente, quem passou por lares assim, quem passou por relacionamentos assim, podendo ser até um relacionamento amoroso, muitas vezes a gente vai ter momentos onde vamos passar por relacionamentos amorosos ou de amizade que eles não são plenamente genuínos, onde em muitos casos é apenas uma sombra, é uma coisa meio deformada, é uma coisa que aparenta ser, mas não é. E no fim das contas, resta a seguinte questão: no momento que a gente percebe que aquilo não era a família mesmo, não era o amor mesmo, não era a confiança mesmo, ou a gente tende a repercutir esse estado imperfeito de relacionamento, ou a gente vai ter de sair dessa caverna de sombras para encontrar na luz, encontrar fora dessa caverna de sombras o que é o relacionamento genuíno mesmo, o que é a amizade genuína mesmo. Esse é um ponto principal. E junto até com esse relacionamento de sombras, com essa maneira de se portar incompleta, há uma passagem muito interessante de um romance brasileiro. O Brás Cubas é um personagem desse romance. São as Memórias Póstumas escritas por Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma história de um sujeito que ele teve a vida dele e após a morte é quando ele para reescrever a vida dele. E, de certo modo, ele tende a refletir sobre o que fez. E ele termina concluindo o seguinte: olha, a minha vida ela foi tão ruim, tão miserável, tão bosta, por assim dizer, que o melhor que eu fiz foi não ter tido herança nenhuma. Porque se eu tivesse uma herança, eu iria apenas deixar propagar essa miséria que foi a minha vida. Então, eu ia deixar propagar uma miséria para os meus filhos. E, no caso, não só uma miséria financeira, mas uma miséria no relacionamento, no que é amor, no que é perspectiva de vida. E muitos familiares, eles tendem a ter no seu conjunto de experiências pessoais essa experiência negativa dos seus antepassados, uma experiência negativa da sua mãe, que fez com que ela não conseguisse ter esse amor genuíno para a sua filha. E aí isso vai se propagando. Isso vai A filha cresce com aquela noção de amor, com aquela noção de relacionamento familiar e propaga para um outro membro a mesma coisa, e propagar para o seu filho, para o seu neto, e assim consequentemente. Então, muitas vezes, esse é um ponto principal que todos nós devemos ter em mente, que herança não só em dinheiro, mas em qualidades, em princípios, em valores, nós deixamos para esses nossos parentes. E o que nós estamos absorvendo deles para repassar para os nossos filhos, para repassar para os nossos colegas e amigos. Porque muitas vezes, como a pessoa já recebeu, trazendo aquela analogia anterior, um amor de sombra, um amor imperfeito, deformado, ela vai tender a achar que só vai conseguir transmitir isso para o filho. E o desafio é de cortar esse, essa herança, que é uma herança maldita no fim das contas. É a herança de uma miséria. É a herança de um filho que não conseguiu aprender bem o que é o amor com o pai, e aí ele vai ter de transmitir para o filho dele aquele amor imperfeito, aquele amor que não é genuíno, que não traz confiança, que no fim das contas não traz felicidade. Então, como pais e como adolescentes, o desafio é justamente esse, de encontrar o que é que se está repassando de negativo para aquela pessoa e assim conseguir corrigir em si mesmo, a fim de que essa herança ela não seja transmitida para todos. E há ainda uma outra imagem muito característica dos relacionamentos familiares, de que no passado, muitas vezes, péssimas experiências, péssimos relacionamentos acontecem e a pessoa ela fica marcada. Eu até trouxe no início aquela imagem de parentes que eles chegam para nós como mutiladores, eles vão querer cortar a opinião do sujeito, cortar as preferências pessoais do sujeito, cortar a personalidade dele. E o adolescente ele sente que para poder se encaixar bem,
para poder ser aceito pelo familiar, ou vice-versa, ele tem que começar a mentir sobre si mesmo. Ele tem que começar a criar histórias alternativas sobre o fato do que realmente aconteceu. E esse passado ele pode deixar a pessoa carregada de cicatrizes, dessas mutilações que foram ocorrendo na personalidade da pessoa. E esse é um momento onde estar com o familiar junto, estar com aqueles parentes, podem reacender no sujeito essas cicatrizes, podem fazer com que essas cicatrizes se tornem visíveis de novo, relembrar esses momentos tristes. E o desafio para muitos, quando ele percebe que a sua família lá deixou de... Houve algum momento chave na família, onde aquele pai que era grosseiro, que era, no fim das contas, que era um mau pai, uma mãe péssima, ou um filho que era muito agressivo e tudo mais, quando isso começa a se atenuar, as cicatrizes ainda podem ficar na pessoa. E é esse o momento onde as pessoas elas podem decidir, olha, eu estou aqui com essa pessoa, com esse parente meu que no passado me causou muita mágoa, mas hoje já não causa mais. Estou com essas cicatrizes que me afetam, estou com essas cicatrizes que me deixam marcado, mas percebo em mim uma vontade de perdoá-lo, uma vontade de aceitá-lo hoje e deixar o passado para trás. Isso acontece muitas vezes com pais, com filhos. E o desafio é justamente de, tanto na hora do perdão, ambos conseguirem identificar essa parcela de culpa que cabe a cada um, porque no fim das contas não adianta perdoar uma pessoa por algo que ela não percebe que tem culpa. No final ela vai repetir o mesmo erro, no final ela não vai ter aquela autoconsciência suficiente para se aperfeiçoar e pode ocorrer o risco de, de novo, tentar mutilar essa personalidade, tentar fazer mal a essa personalidade da criança ou do adolescente ou de uma mãe adulta como a sua avó. Então esse é o desafio de muita gente quando percebe que o passado deixou certas marcas, no caso o passado familiar principalmente, e que o sujeito ele agora é desafiado a dar um novo fim para aquela história. Ou seja, o sujeito ele pode decidir a alternativa do perdão e do reinício, de uma conciliação mais perfeita, e assim conseguir reiniciar essa cadeia de amor, essa cadeia de relacionamento, saindo da sombra para algo mais concreto, algo mais genuíno. Mas ambos precisam ter consciência dessa parcela de culpa, ambos precisam ter consciência. Ou se foi somente uma pessoa, muitas vezes acontece de ter um pai muito ríspido, que muito adoeceu a criança, e a criança, por uma reação negativa, começa a também agredir o pai, seja verbalmente, seja por comportamento, ou por mentiras. Então, identificar essa parcela de consciência com relação aos próprios atos é o meio mais seguro para se atingir o perdão e para que desse perdão nasça um relacionamento positivo, um relacionamento frutífero no fim das contas. E tanto com relação também a esses momentos em que os pais podem ficar afastados dos filhos, os filhos dos pais, os pais afastados entre si, às vezes chega um momento onde as pessoas elas tendem a se comportar como se fossem de duas tribos diferentes. Até agora, se vocês estiverem entendendo bem, se vocês estiverem compreendendo bem, comentem. E se tiverem tido alguma dúvida até agora do que fui explicando, vão comentando também, certo? E por enquanto é isso. A gente muitas vezes está nesse relacionamento de mãe com filho, de pai com a própria esposa dele, né, marido e mulher, ou entre irmãos. E acontece de chegar um momento onde esses relacionamentos ele tende a se tornar como se fossem de tribos diferentes. É como se o pai tivesse ficado muito afastado do filho e se tornado diferente completamente. O desafio, muitas vezes, nessa situação, é de encontrar um ponto de diálogo. Essas tribos diferentes, extremamente esclarecedor. Obrigado, Osana. Muitas vezes, o desafio, seja desse pai para esse filho, ou dessa mãe para esse filho e vice-versa,
é de imaginar-se como se tivesse ficado numa tribo diferente e afastado. Agora os dois falam duas línguas diferentes. Agora os dois têm certos, como tribos mesmo, indígenas, por exemplo, têm certas religiões diferentes, certos gostos diferentes, preferências, e encontrar essa maneira de conciliar, encontrar essa maneira de fazer esse contato entre essas duas tribos, por assim dizer. Então, essas vão ser as imagens que podem esclarecer a pessoa a entender melhor a sua situação no seu meio familiar. A primeira é de muitas vezes estar se portando para o seu parente, ou do seu parente estar se portando para com você de uma maneira mutiladora, como essa cama, que é medido o sujeito, e então ele é avaliado se ele deve entrar nessa casa do tamanho exato, ou tem que ser mutilado antes para entrar da maneira exata. Esse é um ponto que muitas vezes é o que vai causar tensão mais severa na família. Quando as opiniões elas estão tão divergentes, são tão contraditórias, que um dos dois vai ter que se cortar de alguma maneira para poder se encaixar nesse meio. E uma segunda imagem, como eu já disse, muitas vezes a pessoa ela só conhece o amor por sombra, só conhece o relacionamento familiar genuíno por sombra, de maneira incompleta, de maneira imperfeita. E ela pode tender a propagar isso para os filhos e os filhos para os seus próprios netos e assim consequentemente. O desafio de todos nós, do pai, da mãe, do filho, da esposa, do marido, é de encontrar esses elementos de sombra do nosso próprio modo de se portar, do nosso próprio modo de amar, para sair dessa sombra e entrar no relacionamento genuíno concreto. Sair da sombra do alimento para o alimento mesmo, porque não adianta você comer a sombra do hambúrguer, isso não mata a fome, porque não tem substância. O que vai matar a fome é o hambúrguer ou o almoço, não a sua sombra. Do mesmo modo, o que vai causar o relacionamento genuíno entre os familiares não é a sombra do amor, mas é o amor mesmo. E quando você não consegue captar essa sombra, não consegue captar em qual momento você está deixando de ser genuíno, está deixando de ser verdadeiro em seu relacionamento, você vai entrar nessa herança do Brás Cubas. Você vai conseguir transmitir misérias para os seus filhos, e os filhos vão transmitir misérias para os seus netos, e assim consequentemente. É necessário a gente encontrar esse elemento de sombra, torná-lo substancial, e aí sim ter algo para se dizer herança, e não somente o dinheiro. Há também, como eu fui comentando, essas marcas de cicatrizes do passado. O passado não dá para ser completamente esquecido, mas dá para ser relevado no mínimo. Mas para ser pelo menos relevado, é necessário que ambos consigam identificar em si esse elemento de autoconsciência. Olha, o que foi que eu fiz? O que foi que eu posso fazer melhor? E do que eu fiz errado, pedir perdão. Porque de nada vai adiantar o pedido do perdão se ele é acometido de um novo comportamento de mutilação da personalidade, de um novo comportamento de redução da pessoa aos seus gostos e preferências. Então, enquanto essa maneira de se relacionar, ela se tornar imperfeita, no final das contas, o que vai haver aí é sempre essa conversa entre duas tribos diferentes, entre duas pessoas completamente diferentes e sem contato. Até aí, quem já se sentiu em alguma dessas imagens, a da tribo, a dessa pessoa que, para ser aceita pelo outro, tem que ser mutilado, ou para que o perdão aconteça a ambas as partes, tem de ter essa autoconsciência de pedir perdão. Quem já passou por isso, vá comentando, tá certo? E, no final das contas, o que a gente pode fazer em momentos quando um parente da gente, ou uma pessoa, seja um amigo, seja um colega, de uma maneira mais geral, só consegue enxergar a opinião dela, só consegue enxergar o modo de vida dela e está querendo impor sobre aquela pessoa, está querendo, de certo modo, cortar aquela pessoa para ficar do tamanho certinho do tamanho dela. Essa é uma situação limite, no fim das contas. E o maior desafio aí vai ser encontrar uma maneira mais saudável de se relacionar, sendo que há distância, porque não dá mais para entrar nessa casa do proposto, não dá mais para entrar na casa de alguém que para você passar pela porta precisa ser
completamente reformado para ficar nos moldes do que o pai, a mãe ou o filho quer. É um desafio muito grande do amor à distância, no fim das contas. Quando você percebe que esse parente ele já deixou esse comportamento, ele já deixou dessa maneira de recortar o sujeito, aí sim é possível. Aí sim a alternativa do perdão é possível, a alternativa do encontro das duas tribos é possível, a alternativa de transformar esse amor de sombra, esse relacionamento de sombra, em um relacionamento genuíno, ela é possível. Enquanto essa pessoa estiver totalmente fechada em si e para o seu modo de encaixar os outros, de recortá-los, então vai ser realmente impossível um bom relacionamento, porque a vontade do sujeito é a vontade da mutilação, no fim das contas. Mas, e quando a gente está nessa experiência negativa do passado, essa experiência negativa do relacionamento do familiar do passado, e com medo de ter novos relacionamentos amorosos, com medo de ter um relacionamento familiar genuíno, o que fazer com esse receio diante do novo, já que muitas vezes vai passar pelo sujeito essa lembrança da herança desgraçada que aconteceu ao Brás Cubas. Tudo que eu tenho aqui é tão ruim que se eu transmitir o que eu tenho para alguém, eu só vou transmitir desgraça também. Só vou transmitir coisa negativa. Só vou transmitir comportamentos da pior espécie. Vai surgir em todo mundo esse receio. E o desafio é um momento de autodescoberta propriamente, de descoberta através de novas experiências genuínas. Não adianta nada o sujeito ele querer sair de si, querer sair daquele comportamento negativo dele para ficar só testando coisa nova sem conseguir integrar na própria pessoa, sem conseguir integrar na consciência dele. Até aí vocês estão entendendo bem? Tem alguma dúvida que gostaria de fazer a respeito dessa questão? E esse é um ponto. A pessoa ela vai ter de redescobrir o que é o amar, redescobrir o que é o bom relacionamento, o que é a amizade, o que é a confiança com seus parentes e redescobrir esses significados buscando experiências cada vez mais verdadeiras. Se eu percebo que determinado tipo de pessoa me faz mal, eu vou ter que me afastar desse tipo e buscar as pessoas que têm o comportamento genuíno, uma relação familiar genuína, um amor genuíno. Para a gente poder se curar do nosso mal, a gente tem que largá-lo primeiro, para depois começar a buscar o que é bom para a gente. E chega um ponto, quando é possível haver uma reparação do relacionamento, quando é possível fazer uma reconstrução uma reconstrução da maneira mais adequada do relacionamento, então o que é que fica para a gente? Como é possível melhorar esse diálogo? E aí, o primeiro ponto eu já fui comentando. É necessário que a gente avalie se essa pessoa que está diante da gente, ou se nós mesmos somos esses mutiladores da personalidade alheia. Somos esses mutiladores das opiniões alheias. E se a gente vê que é possível um bom relacionamento, que nem eu estou mutilando aquela pessoa, e nem ela está me mutilando, por assim dizer, então, assim, possível através de questionamentos, através de um diálogo. E esse diálogo ele deve conter mais perguntas do que afirmações para garantir que os dois lados se saiam bem. Chegar dizendo, por que você gosta disso? Eu não gosto por conta disso, mas e você? É um momento onde a pessoa vai ter que se abrir para a possibilidade de se auto-questionar e questionar o outro sem impor nada, sem afirmar nada. E aberta se vai ser bem recebida ou mal recebida. Se o sujeito já quiser começar um diálogo exigindo muita coisa, então ele nada mais está fazendo do que criar novas confusões, de criar novos embates. O desafio vai ser muito mais essa abertura para o questionamento e essa abertura para a compreensão. Se o sujeito tiver com pouca vontade de falar, aceite. Se tiver com muita vontade de falar, ouça. É um momento onde você vai se abrir de fato e você vai estar aberto para o outro, que é o maior desafio de muita gente. O diálogo, muitas vezes, as pessoas querem que eles aconteçam quando a pessoa já tem uma série de proposições para serem confirmadas. Você vai, então a gente estava conversando isso para acertar já tal ponto. Talvez esse ponto não seja acertado.
Talvez você queira iniciar um relacionamento íntimo com aquela pessoa e a única coisa que ela vai dizer é um oi, um tchau e estou bem. Por enquanto é isso. E o desafio constante de ir tentando fazer com que aquela pessoa se abra para você e você se abrir para ela de uma maneira genuína, verdadeira, tranquila, no fim das contas. E na medida em que esses limites do relacionamento vão sendo respeitados, em que esses limites vão sendo melhor compreendidos, porque muitas vezes a pessoa está num relacionamento, mas ela não consegue identificar qual é a zona limite de si e qual é a zona limite do outro. E aí é como se ela estivesse entrando numa festa tão desconhecida que ela não entendesse as regras do jogo. Ela não entendesse que era uma festa fantasia. Então ela chegou com roupas casuais. Então ela já quebrou o primeiro limite daquela regra. Para entrar aqui tem que ter uma fantasia. Aí o sujeito entra com uma roupa do trabalho ainda. Então, muitos relacionamentos tem que ser bem devagar. Na medida em que o outro vai absorvendo. Porque se nessa pessoa houver muitas memórias marcantes e negativas do passado, ele ainda pode estar no fato de ele está ainda com o seguinte fato: ele ainda pode estar tentando acertar as cicatrizes internas dele. Ele pode estar tentando sarar as suas próprias feridas internas. Um movimento de invasão, ele vai abrir essas feridas no fim das contas. Então, é como se fosse um compasso de dança. Você pega uma valsa, por exemplo, que é uma dança suave, uma dança bem elegante, bem simples, dois passos para frente e dois passos para trás. Quando a pessoa num relacionamento não tem a noção desse dinamismo, de que existe um compasso que ora vai para frente, que ora recua, ora se aproxima e ora se distancia, ela vai fazer como acontece em muitos dançarinos, maus dançarinos. Ele vai pegar o parceiro e vai tentar forçar um passo que não dá. E aí o parceiro vai para a direita e o outro puxa para a esquerda. Um segue para dois passos à frente e outro segue um passo para trás. E um fica tentando puxar o outro. Quando no relacionamento não há essa percepção do compasso, não há essa percepção do limite de um para o limite do outro, como fiz analogia também a questão de entrar numa festa. Você, quando vai entrar numa festa, você vai saber ali quem são os convidados, ou tem uma noção de alguns dos convidados. Você vai ter uma noção de quais são as regras da casa, o que fazer, o que não fazer. No relacionamento é a mesma coisa. Cada um tem uma zona limite, uma zona de individualidade. E essa zona tem que ser respeitada, até nos relacionamentos próximos, como acontece nessa questão da dança. Quando um dá um passo para frente, o outro vai respeitar e dar um passo para frente. E aí ele vai dar um passo para trás e o outro vai dar um passo para trás e assim segue o compasso. Então, esse é o principal ponto, no fim das contas. Essa visão de que o melhor compasso é aquele onde os dois estão dançando juntos e não onde um tem a noção de que o modo de dançar é esse e o outro tem a noção inversa. Até aí, vocês têm novas dúvidas, vocês têm novas questões a serem feitas sobre essa questão da tensão do relacionamento familiar? Se tiver, pode ir escrevendo que eu vou ler. Pois bem, pelo que eu estou vendo, não surgiram novas perguntas. Agradeço a todos por ter comparecido hoje. E como eu disse, as imagens que podem norteá-los é essa, para um bom relacionamento familiar. Em todo relacionamento existe um compasso, onde é necessário ter essa visão compreendida. Para mim está perfeito, certo, Osana? É necessário ter essa visão bem esclarecida do compasso, de como está acontecendo esse compasso com o sujeito, para que, aprendendo as regras da dança, você dance bem. Aprendendo as regras da festa, você entre lá e dance bem nessa festa. E as imagens que vão auxiliar a ter essa maior compreensão do ambiente familiar são essas. Muitas vezes a gente está se portando para o sujeito de uma maneira mutiladora, de uma maneira invasiva. E a gente só está fazendo isso, muitas vezes,
porque a gente só consegue fazer isso. E muitas vezes porque a gente aprendeu que relacionamento era isso. E você pode estar diante de uma sombra do que realmente é um relacionamento amoroso. Não é, por exemplo, como fiz, você ter a sombra do seu almoço não vai matar a sua fome. Você tem que encontrar o próprio alimento para poder se alimentar, porque o próprio alimento tem substância. A sombra não tem substância. Então você pode tentar pegar e não vai conseguir. Você pode tentar pegar, trazer para você e não vai conseguir. O principal ponto que a gente tem que corrigir em nós mesmos é esses elementos de sombra, que não tem substância nenhuma no nosso comportamento. Não faz bem para ninguém, não faz bem nem para a gente. Como a gente pode ter esse comportamento substancial, essa ação substancial, verdadeira, genuína? E saindo disso, em busca da melhor expressão da relação amorosa, da melhor expressão do interesse, da preocupação genuína, aí sim aquilo vai tocar o sujeito, aquilo vai alimentá-lo também. E então, o relacionamento ele vai pegando esse compasso. Muito obrigado por hoje, estou encerrando por aqui e até a semana que vem.